Oi, gente, bom dia. Estamos aqui para mais um dia de estudos, né? Hoje iremos resolver as atividades passadas na aula anterior para vocês, mas antes disso eu vou dar uma dica de estudo para vocês. Vocês sempre procuram um lugar calmo, silencioso e arejado para que vocês possam se concentrar. Tenham perto de vocês sempre lápis, canetas e borracha e o seu material didático do dia, o livro de história e seu caderno para as devidas anotações. Vamos resolver os exercícios da página 180 a 183, ok? Página 180, questão 1. O fascismo italiano e o nazismo alemão conquistaram o respaldo de muitos setores da população, conseguindo financiamento junto à alta burguesia. Assim, puderam resolver a crise do capitalismo. Com a instalação de ditaduras de direita que garantiram a ordem do sistema, os lucros e as propriedades, servindo de exemplo a muitos países também atingidos pelos efeitos da Grande Depressão. O totalitarismo. Eu vou só comentar um pouco com vocês, para depois eu falar qual é o item certo. O fascismo italiano e o nazismo alemão, eles conquistaram o poder em função da insatisfação popular em que era enorme o respectivo país no período em que se deu após a Primeira Guerra Mundial. Tal insatisfação gerava a adesão a tais ideologias, que prometiam soluções fáceis e que sempre culpabilizavam algum grupo social pela desgraça que o país vivia. No caso alemão, os culpados, segundo Hitler, eram os judeus. Ok? Então, a resposta certa dessa questão é: reforçou o desenvolvimento armamentista, preparando o terreno para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. É como eu disse para vocês na aula anterior, na aula Zoom da gente, que eu comentei que após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela não aceitava a derrota e ela se sentia humilhada com aquela derrota, né? Por causa daquele tratado que ela fez, o Tratado de Versalhes, a qual ela teve que pagar indenizações às outras nações e pedir desculpas, né? Para ela, para a Alemanha, isso foi humilhação. Então, ela foi se preparando, né, para a Segunda Guerra Mundial, ok? Vamos lá. Página 180, questão 2. Sobre os fatos antecedentes à Segunda Guerra Mundial, assinale a alternativa incorreta. Tem letra A. Os Estados Unidos cortaram o envio de ferro, aço, petróleo e borracha e bloquearam capitais japonesas na América do Norte por causa da invasão da Manchúria pelo Japão. Ele quer a resposta incorreta, né? Passando por cima das disposições dos tratados do pós-guerra, em 1938, Hitler, com o apoio de fascistas austríacos, ordenou a ocupação da Áustria. Letra C. Em 1936, os grupos de generais, chefiados por Franco, iniciou uma revolta contra o governo de esquerda, legalmente constituído na Espanha. Letra D. A euforia econômica decorrente da valorização da Bolsa de Nova York em 1929, que favoreceu a recuperação econômica e a consolidação das democracias na Europa. Ok? Então, a letra D é a letra certa, que foi a crise, essa euforia econômica foi decorrente, a valorização da Bolsa de Nova York foi decorrente à crise, foi depois da crise de 1929, que alguns países eles se recuperaram economicamente e teve a consolidação das democracias na Europa. Questão 4 da página 181. A ocupação da Polônia marca o início da Segunda Guerra Mundial. A tentativa de manter a paz a qualquer custo, como foi feito em Munique, que se revelou impossível,
Hitler não se dava por satisfeito com a reconquista do espaço vital. Queria mais e mais. Sobre a Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar. Letra A. A Itália, aliada da Alemanha, desde a assinatura do Pacto de Aço, declarou guerra à Inglaterra e à França em junho de 1940. Em setembro do mesmo ano, a Itália atacou o Egito e a Turquia. Não. Em 1941, tropas alemãs invadiram o território soviético e dominaram definitivamente Leningrado e Moscou. A partir dos sucessos da frente ocidental, da invasão e conquista da Bélgica, Holanda e França e do recuo inglês para o outro lado do canal, Hitler voltou sua intenção para a Polônia. D. O sucesso definitivo alemão deu-se à sua tática militar, conhecida como Guerra Relâmpago. Essa consistia no uso de forças motorizadas, tanques e aviação, conjugados e combinados entre si, em uma ação defensiva. D. A partir da declaração de guerra feita por Inglaterra e França contra a Alemanha, outros países foram entrando no conflito de ambos os lados. A cada novo beligerante, a relação de forças se alterava e a guerra entrava em uma nova fase. Inicialmente, uma guerra europeia estendeu-se paulatinamente à Ásia e à África. Então, é o item E. Questão 8 da página 182. O objetivo de tomar Paris, marchando em direção ao oeste, era para Hitler uma forma de consolidar sua liderança no continente. Com esse intuito, em abril e junho de 1940, ele invadiu a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica e a Holanda. As tropas francesas posicionaram-se na linha de Maginot, uma linha de defesa com trincheiras, na tentativa de conter a invasão alemã. Para a Alemanha, o resultado dessa invasão foi a ocupação de todo o território francês, usando como base para a conquista da Suíça e da Espanha durante a segunda fase da guerra. B. A tomada do território francês, que foi então usado como base para a ocupação nazista da África do Norte durante a Guerra de Trincheiras. A posse de apenas parte do território por causa da resistência armada do exército francês na linha de Maginot. D. A vitória parcial, já que, após o avanço inicial, teve de recuar em razão da resistência dos blindados do general de Gaulle. Em 1940, a vitória militar com a ocupação de parte da França, enquanto a outra parte ficou sob o controle do governo colaboracionista francês. A resposta certa dessa questão é o item E. Por quê? Porque nesse momento os alemães tiveram uma importante vitória militar. Por isso, a última alternativa ela é a correta. Essa fase de expansão do nazismo alemão, que tomou boa parte da Europa Ocidental, foi de suma relevância para os que se estabelecem as principais diretrizes nazistas na Europa. Ok? Questão 9, da página 182. Assim, não pode ser considerado um fator que propiciou a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Item A. A ascensão de regimes totalitários na Itália e na Alemanha nos anos 20 e 30. B. Os efeitos da crise de 29 na economia europeia. C. As cláusulas punitivas do Tratado de Versalhes, imposto à Alemanha à final da Primeira Guerra Mundial. D. A vitória dos republicanos na Guerra Civil Espanhola, barrando o avanço do fascismo. E. A união entre Áustria e Alemanha, empreendida por Hitler. A alternativa, gente, é o item B. Por quê? Porque a vitória... Item D de dado. Porque ele quer o item falso. Então, o item falso é o item D. Por quê? Porque a vitória dos republicanos na Guerra Civil Espanhola, barrando o avanço do fascismo. O item ele é falso
porque quem venceu a Guerra Civil Espanhola foram os nacionalistas, que acabaram por estabelecer o fascismo na Espanha. E os outros itens estão corretos por quê? Vamos lá. O item A, ele está correto, porque diz assim, né? A ascensão do regime totalitário na Alemanha, que é o nazismo, e na Itália, fascismo, entre os anos 20 e 30, aumentou o clima de tensão entre as nações europeias. Então, quando fala regime totalitário na Itália, quer dizer que é o fascismo. E regime totalitário na Alemanha quer dizer que é o nazismo. Então, está correto. A crise de 1929, ela abalou significativamente a economia europeia, aumentando o sentimento de indignação e revolta da população alemã. Por isso que o item B também está correto. Item C, por que ele está correto? As cláusulas do contrato do Tratado de Versalhes, imposto à Alemanha, fez a população criar um sentimento de revanchismo e acabaram vendo na figura de Hitler uma oportunidade de ascensão social e econômica. Por isso que o item C também está correto. Item E, por que ele está correto? Porque a união entre Áustria e Alemanha aumentou o poder político de Hitler. Ok? Questão 11 da página 183. Diz assim: esta guerra de fato é uma continuação da anterior. A afirmativa acima confirma a continuidade latente de problemas não solucionados na Primeira Guerra Mundial, que contribuíram para alimentar antagonismos e levaram à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Entre esses problemas, identificamos, letra A, o crescente nacionalismo econômico e o aumento da disputa por mercados consumidores e por áreas de investimento. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Uma das principais razões por trás da Segunda Guerra foi a disputa inevitável entre os diferentes nacionalismos europeus. Todas as nações industriais da Europa precisavam de um mercado consumidor para os seus produtos, assim como necessitavam de matéria-prima para suas indústrias, de modo que a disputa econômica se tornou uma realidade incontornável. Isto está associado às pesadas cláusulas do Tratado de Versalhes, né, que pôs o fim à Primeira Guerra Mundial. Fizeram o fascismo se manifestar na Itália e na Alemanha, criando disputas ideológicas associadas à economia. Então, o item correto é o item A. Questão 12 da página 183. Em 24 de outubro de 1985, chefes de Estado reunidos em Nova York comemoraram o 50º aniversário da Organização das Nações Unidas, a ONU. O que representa essa organização? Gente, a ONU, ela representa uma força internacional acima das nações na defesa da paz mundial, dos direitos do homem, dos homens e da igualdade dos povos, ok? Então, o item A, ele diz assim: uma associação dos países do Ocidente para o enfrentamento com os países do Oriente. Falsa, por quê? Pois a ONU, ela pretende representar todos os países, não se alinhando contra nenhum. B, diz assim: a vitória da Liga das Nações, vigente durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. É falso, pois a Liga das Nações foi estabelecida somente após a Primeira Guerra, tendo fracasso em evitar a Segunda. Ok? Item C. O fim da Guerra Fria entre o mundo capitalista e o mundo comunista é falso, pois a ONU foi estabelecida antes mesmo da Guerra Fria, tendo por vezes sido usada como uma ferramenta contra o comunismo internacional. Item D, diz assim: a descolonização da América e da África e o respectivo engajamento político dos dois continentes.
é falso, pois a ONU não foi fundada com este propósito e muitas vezes não colaborou para isto. Ok? Item E é a única verdadeira. Por quê? Porque sendo esta a missão ideológica da ONU. Essa é a missão da ONU. É uma força internacional acima das nações na defesa da paz mundial, dos direitos do homem e da igualdade dos povos. Ok? E por que a ONU ela foi criada? Para evitar o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, aquelas milhares, né, de mortes, o Holocausto. Então, por isso que ela foi criada, para evitar situações como o Holocausto. E a 13ª questão da página 183. O fato concreto que desencadeou a Segunda Guerra Mundial foi a saída dos invasores alemães do território dos Sudetos na Tchecoslováquia. B. A tomada do corredor polonês que desembocava na Cidade Livre, atual Gdańsk, pelos italianos. C. A invasão da Polônia por tropas nazistas e a ação da Inglaterra e da França em socorro de suas aliadas, declarando guerra ao Terceiro Reich. D. A efetivação dos Anschluss, que desmembrou a Áustria da Alemanha. É a invasão da Polônia por tropas alemãs, quebrando o pacto germano-soviético. Gente, como eu expliquei na aula passada, o estopim da Segunda Guerra foi a invasão nazista na Polônia e o socorro de Inglaterra e França à Polônia, desencadeando uma série de atentados. A ofensiva militar de Hitler contra a Polônia, que foi no dia 1º de setembro de 1939, foi o fato concreto que desencadeou a Segunda Guerra Mundial. Ok? Então, a resposta certa dessa questão é o item C. Então, lembrando, se você quiser ver as nossas aulas, você tem um acesso ao nosso site, é só acessar o nosso site e você terá todo o acesso ao conteúdo. O nosso site é www.escolapequenospassos.com.br e não esqueça de acessar sua agenda eletrônica, galerinha. Até a próxima aula, tenha um bom dia de estudos e até breve.